Bom dia a todos. Chegamos hoje no texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 36. A partir do 36. Diz assim: Porém, o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém, o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia, eles não atentaram, mas fizeram segundo o costume anterior. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens esculpidas, tanto seus filhos quanto os filhos dos seus filhos, como fizeram os seus pais. Assim também fazem eles até este dia. Nós estamos meditando na série Não Temas na Bíblia. E hoje a palavra, né, atira, que é não ter medo, não temer, ela está no contexto, né, de que o escritor de Reis, ele está trazendo à memória o que aconteceu com a nação de Israel. Então, o livro de Reis é uma narração histórica dos profetas, dos reis, foca na vida dos reis, tanto do sul quanto do norte, tanto de Israel quanto de Jerusalém. E no período desses reis, em que o livro de Reis vai contando a narrativa histórica de cada um deles, ele vai também contando os profetas que estavam ali no meio deles. E nesse capítulo 17, o escritor do livro de Reis, né, aquele que está narrando a história, escrevendo a história, ele chega no ponto que ele vai explicar porque a nação do norte, onde eram as dez tribos de Israel, elas haviam sido destruídas pelo rei da Síria. O rei da Síria atacou, invadiu, venceu a guerra e levou as tribos cativas para a Síria, levou eles embora como escravos e espalhou eles em outras terras e trouxe um outro povo para a terra do norte, aonde era o povo de Israel, e colocou para habitar naquela terra. Então misturou o povo judeu com outros povos no norte. E é nesse local que futuramente, quando nós vermos lá na época de Jesus, é onde estão os samaritanos. Os samaritanos, eles são a mistura desses outros povos com os judeus que ficaram do cativeiro da Síria. E no capítulo 17 de Reis, que nós lemos hoje, o escritor ele está falando, né, de por que que eles foram levados cativos, por que a Síria os levou. E o texto ele está falando que o povo deveria ter guardado com fidelidade a aliança com Deus, guardado com fidelidade a obediência aos mandamentos e à palavra de Deus. Deus havia salvado eles, tirado eles do Egito, cuidado deles, entregue a eles a aliança, mas eles não temeram somente ao Senhor. Nesse texto de hoje, nós vamos ver mais de uma vez a palavra temer. Tanto temer a Deus, quanto temer outros deuses. E esse texto de hoje traz uma proibição explícita ao temor a outros deuses. E o fato de temer a outros deuses afasta Deus de nós.
Muitas das vezes Deus não nos ajuda, a mão de Deus não é estendida a nós, por conta que dentro do nosso coração, às vezes sem saber, nós estamos sendo infiéis a Deus. E aí Deus não nos ajuda. É necessário primeiro pedir perdão, é necessário primeiro reconhecer a nossa infidelidade e aproximar-se dele com fé, que ele vai também voltar para nós, que ele aí assim acontece, ele volta para nós. Mas eu quero hoje rapidamente ajudar vocês a entender o que é esse temor a Deus e como não ser infiel a Deus. E eu vou usar para vocês o contexto do texto de Segunda Reis. Aqui ele está dizendo que o povo de Deus, ele temeu outros deuses. Ele temeu outros deuses. Ou seja, o temer aqui é você ter reverência, ter temor. E o povo de Israel deveria ter reverência e temor apenas ao Deus que tirou eles do Egito e nenhum outro mais. Trazendo para os nossos dias, né, o nosso temor deve ser somente ao Deus, o Deus da Bíblia, e nenhum outro mais, apenas o Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou todas as nações, o Deus que criou todas as línguas, o Deus que criou todos os anjos, somente esse Deus nós devemos temer e servir. E esse Deus, ele se revelou na palavra dele, na Bíblia, em três pessoas: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas em uma única essência, um único Deus. E, portanto, é somente esse Deus que devemos temer e reverenciar. Qualquer outro ser, qualquer outra imagem, qualquer outro espírito que nós temermos e reverenciarmos, nós estamos temendo outros deuses. Estamos não se, mas pastor, mas eu temo, mas não eu não trato como Deus. E esse é o que o povo de Israel também acreditava. O que Deus está ensinando no texto de hoje é que o temor e a reverência, ela é um ato de idolatria, ela é um ato de adoração. Que quando nós tememos um Deus, nós estamos adorando a esse Deus. Significa que nós reconhecemos a soberania dele, significa que nós reconhecemos o poder dele, e por isso nós o tememos. E a Bíblia está dizendo: não tema outros deuses, porque nenhum outro Deus, nenhum outro ser tem o poder que eu tenho. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o povo de Israel lá, eles adoravam, né, a Deus, mas tinha um outro Deus de um outro povo chamado Baal. E o povo de Israel temia Baal. Eles diziam: olha, nós cremos em Deus, nós cremos no nosso Deus, mas se nós não fizermos um sacrifício a Baal, Baal vai ficar irado e ele vai destruir as nossas lavouras. Então vamos fazer um sacrifício para Baal também. Vamos fazer um altar para Baal também. Mas a gente adora Deus, ó, tem o altar de Deus aqui, tem a lei de Deus aqui. Só que tal dia, né, tal hora a gente faz um sacrifício a Baal. Então, eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo tinham medo de Baal, ao mesmo tempo temiam Baal. Eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo temiam outros deuses. Então, o que Deus está dizendo para você e para mim hoje é: aquele que adora a Deus não tem medo de outros deuses, não tem medo de imagens, não tem medo de espíritos, não tem medo de demônios, não tem medo de nada. Por quê? Porque quando nós tememos outros deuses, quando nós tememos outros espíritos, outros seres, nós pautamos as nossas ações e atividades baseado naquilo que nós acreditamos que esses espíritos, seres, imagens querem de nós. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos não é aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, um exemplo, eles iam lá e sacrificavam o filho deles a Baal.
E Deus falava assim: mas isso eu não quero isso de vocês. Vocês estão pecando grandemente em sacrificar o filho de vocês a Baal. Mas eles tinham medo de Baal e sacrificavam o filho para agradar a Baal. Então, esse é o problema do temor que a Bíblia está ensinando hoje, é ter um coração dividido. A Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores. Não tem como agradar a Deus e agradar as imagens. Não tem como agradar a Deus e agradar aos espíritos. Não tem como agradar a Deus e agradar outros deuses. Por isso que o texto é uma purificação interna. Então, hoje eu quero orar por vocês nessa área. Que Deus venha purificar o coração de vocês e ensinar vocês a não ter medo de retaliação de nenhum ser, nenhum espírito, nenhuma imagem, nada. Temer somente a Deus. E aquele que teme a Ele diz no texto aí de hoje, ele vai livrar de todos os inimigos. Amém? Senhor, guarda, Senhor, este povo que está ouvindo esta palavra de hoje. Só o Senhor sabe aonde esta palavra está indo, está alcançando. Só o Senhor sabe, às vezes, o temor que essa pessoa que está ouvindo este áudio de hoje tem, Senhor. Tem de imagens, tem de deuses, tem de santos, tem de espíritos. Senhor, limpa o coração, que essa pessoa não tema a nada, não tema a ninguém, somente a Ti, Jesus. Somente o Senhor e a Tua palavra e que ela passe a viver e a obedecer somente a Ti e a Tua palavra. Entra nessa casa, Senhor, e remove, Senhor, do coração todo o altar, toda a idolatria, toda a imagem, todo espírito, Senhor. Entra nesta casa e remove desta casa, Senhor, toda a imagem, todo o altar, toda a idolatria, todo espírito desta casa. Leva paz para esta casa, leva saúde para esta casa. Mostra, Senhor, para esta pessoa que o Senhor é mais poderoso, o Senhor está acima de todo Deus, de toda imagem, de todo espírito, e é somente a Ti que nós devemos adorar, somente a Ti que nós devemos temer, somente a Ti que nós devemos reverenciar, Senhor Jesus. Sê com eles, os abençoa e os guarda, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para cada um de vocês e Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.